Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e trazendo mais novidades. Hoje é o dia da votação. Hoje, uma terça-feira, dia 9 de novembro, é com grande expectativa que estamos aguardando essa definição. Hoje o presidente Bolsonaro acredita na aprovação dessa PEC, pelo menos na Câmara dos Deputados Federais. O próprio presidente já falou que no Senado será mais difícil, mas também ele continua acreditando. Para entender toda essa situação, o futuro dos R$400, o futuro do Auxílio Brasil, o futuro até da prorrogação, pelo menos o governo diz que vai depender muito do que acontecer com esses resultados. Agora, do segundo turno da Câmara, e se passar, teremos ainda as votações pelo Senado. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus para você, que dê tudo certo. Tá? Terça-feira abençoada, chuva de bênçãos. Olha, ontem, segunda-feira, dia 8 de novembro, o presidente assinou, saiu o resultado, já está no Diário Oficial da União, os valores sobre a primeira infância, benefícios do Auxílio Brasil. Eu vou fazer um resumo para você entender tudo isso, tá? Falei isso em vídeos anteriores, muita gente ainda querendo mais detalhes. Acompanhe esse vídeo porque é um vídeo com muitos detalhes, muitas informações para você, tá bom? Bora trabalhar, gente? É o seguinte... pessoal, muita gente perguntando sobre se esse programa novo Auxílio Brasil já está valendo. Eu falei que já estava valendo desde ontem, segunda, dia 8. Pessoal, já está valendo, tá? Ele está substituindo oficialmente agora o Bolsa Família e já faz o seu primeiro pagamento dia 17 de novembro. O que está em questão na PEC dos precatórios é o aumento do valor. Nessa primeira fase agora... o pessoal já vai receber a partir do dia 17 de novembro, final do NIS 1, o pessoal vai ter um reajuste de 17,84% em cima do valor antigo, em que você recebia aqueles valores do Bolsa Família antes do auxílio emergencial. Tá? Então você vai ter um aumento de 17%, não é aumento, a palavra é reajuste, 17,84% em cima daquele valor que você recebia do Bolsa Família antes do início do auxílio emergencial. Ou seja, R$41, tem gente que ganhava R$89, tem gente que ganhava R$130. Então você coloca 17,84% em cima desse valor, é o que você vai receber agora a partir do dia 17 de novembro. O governo fala em pagar uma diferença. Que diferença é essa, Alex? R$400. Se você receber R$100, faltaria 300. Então, o governo pode pagar, pelo menos é isso que está sendo ventilado, em novembro, aliás, em dezembro, paga essa diferença. Então, vamos acompanhar se realmente vai sair isso. Então, se você receber agora R$100, faltando 300 para complementar os 400, o governo deve pagar esses 300 em dezembro, com os 400 daria 700. E se o presidente Bolsonaro sancionar a lei do gás, o Vale Gás, que agora é Gás dos Brasileiros, que vai pagar 50% do valor médio, hoje o valor do gás de cozinha custa R$100. Então, se o presidente assinar, aí vai sair no Diário Oficial da União todas as regras, se o pessoal do Auxílio Brasil, todo mundo vai ter direito, ou apenas aquelas categorias de pobreza, extrema pobreza, junto com o pessoal do benefício prestação continuada, que é o BPC, e também as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas são as categorias que devem ter direito a receber o auxílio, devem ter direito a receber esse gás dos brasileiros. Durante 5 anos, paga um mês sim, um mês não. Se o presidente assinar agora, nesse mês de novembro, hoje é dia 9, será assinado nesse mês de novembro, como os pagamentos irão começar dia 17, então ele assinando começa a pagar o Vale Gás, o gás dos brasileiros, a partir de dezembro. Então paga dezembro, janeiro não, paga fevereiro, março não, paga abril e assim vai durante 5 anos. Tá bom? Bem, sobre o auxílio emergencial, temos informações de bastidores que informam que parte dos representantes do governo Bolsonaro defendem sim a renovação do auxílio emergencial caso o auxílio não seja implementado. Eu sempre digo, eu estou com essa bandeira levantada, estou com essa campanha já faz tempo, independentemente do resultado dessa PEC, eu espero que o presidente coloque o plano B em cartaz, ou seja, o plano B qual é? Se a PEC não for aprovada, o presidente entra com o plano B para pagar a prorrogação do auxílio emergencial. E se a PEC for aprovada, o governo vai rasgar esse plano B? Espero que não.
Porque esse plano B está a solução, está a ajuda de milhões de pessoas. Só para você ter ideia, agora, nesse mês de novembro, são mais de 25 milhões de pessoas que não vão ter direito a nada. Agora imagine, desemprego, 20 milhões de pessoas passando fome. Não sou eu que estou falando isso. O próprio presidente Arthur Lira da Câmara deu uma entrevista falando que são mais de 20 milhões que estão enfrentando fome. Aí junta 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Estamos naquele V da economia. O ministro Paulo Guedes disse que do jeito que caiu, voltaria a subir. Não está acontecendo isso. Caiu e não está voltando ao normal ainda. Mesmo com os números da pandemia caindo. A população está sendo vacinada, os números estão caindo, mas mesmo assim, eu e muitos comentaristas, analistas, compartilhamos do mesmo pensamento. Qual é? Prorrogação. A solução é não deixar ninguém de fora. Está chegando a ceia de Natal, final de ano. Gente, pelo amor de Deus, prorroga novembro e dezembro pelo menos. Prorroga novembro e dezembro. Eu sou a favor. Você é a favor? Tem a hashtag que está rolando aqui. Eu vou dar a hashtag para você no final, tá? Bem, o que pode ocorrer devido uma possível derrota da proposta da emenda à Constituição da PEC dos precatórios? Pode acontecer isso, Alex? Pode. Eu lembro que na última quinta-feira, dia 4 de novembro, a PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O segundo turno deve ocorrer hoje, terça-feira, tá? Deve ser no final da tarde, por início da noite, dependendo da demora, pode rolar pela madrugada de novo. A medida solicita que as dívidas do governo federal, os precatórios, sejam parceladas a fim de garantir espaço no orçamento para o financiamento do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. O novo programa está substituindo esse programa antigo, o Bolsa, e oferecerá condições mais favoráveis à população de baixa renda. Isso porque a intenção é atender mais do que 14,7, atender cerca de 17 até 17 milhões e meio de pessoas, ou seja, um acréscimo de 2 milhões e meio, quem sabe até um pouco mais. Atualmente, são 14,7 beneficiários do Bolsa Família que agora vão receber a partir do dia 17 de novembro. Aquelas vagas para complementar 17 milhões de pessoas deve acontecer só no mês de dezembro, tá? Aquela seleção para zerar a fila de espera do Bolsa Família, que é 1,5 milhão aproximadamente, dá prioridade às mães que estão no Cade Único, mas não estão no Auxílio Brasil, dá prioridade também às famílias com idosos e também com deficientes que não recebam o BPC, que é o benefício de prestação continuada, enfim, vai ter uma gama de prioridades. Mães, chefes que têm um CAD único. Lembro que as mães que não têm um CAD único, independente se receber auxílio emergencial ou não, se a mãe não tiver o CAD único, está eliminada. Não tem chance de entrar no Auxílio Brasil. É por isso que está uma correria enorme no CRAS. O que tem de gente indo no CRAS para fazer o seu cadastro, está assim, em todo o Brasil. Tem CRAS que está agendando. Só que eu lembro que a seleção vai ser agora. A data prévia, o Ministério da Cidadania já estão preparando essa seleção. A seleção deve ser anunciada agora, talvez no início do mês de dezembro, já para começar a pagar a partir do dia 10 de dezembro. Então, está uma corrida contra o tempo. O povo está correndo aí para ver se consegue fazer esse CAD único, tá, gente? Muito bem, esse novo programa, portanto, vai substituir aí o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, vai atender cerca de 17 milhões de pessoas agora em dezembro. Novembro paga ainda os 14,7 do antigo Bolsa Família com aquele reajuste de 17,84% em cima, tá? E aí, a partir de dezembro, deve começar a pagar os R$400, mais a diferença que eles chamam de complemento ou retroativo. Contudo, os apoiadores do auxílio emergencial podem argumentar as vantagens do programa em comparação ao novo projeto do governo. O programa pode beneficiar cerca de 37 milhões de pessoas com recursos fora do teto de gastos. Com relação ao valor, pode ser de até R$ 375 mensais. O número é bem distante do que o auxílio emergencial pode atender, visto que esse ano são mais de 25 milhões de pessoas fora do Bolsa Família, né, e que foram contempladas aí pelo benefício. É um número que a gente fica observando. Como é que o governo vai deixar tanta gente fora de algum tipo de ajuda? São 25 milhões de pessoas. Eu sempre toco na tecla. O governo está no ano pré-eleitoral. Para o ano, isso pode pesar na balança.
Atualmente, a Caixa Econômica Federal está autorizando os beneficiários do projeto a sacarem a 7ª e última parcela do programa. Os pagamentos foram encerrados no último domingo da semana passada, né? Para os contemplados nascidos em dezembro. Vale ressaltar que, para ter acesso ao benefício do Auxílio Brasil, o cidadão interessado deve estar ativamente inscrito no CAD único. Nesse caso, é necessário comprovar uma renda per capita igual ou inferior a R$200. Bem, para mim, não prorrogar o auxílio é um tiro no pé do governo Bolsonaro. Eu sempre falo isso, porque deixar 25 milhões de pessoas, já a partir desse mês, com a economia do jeito que está aí, é uma perversidade, é uma maldade, é um tremendo tiro no pé, porque isso mesmo vai prejudicar a própria reeleição do presidente Bolsonaro, tá? Ô Alex, mas você acredita, você tem esperança que haja prorrogação? Eu tenho prorrogação. Ainda uma votação na Câmara, né, e 2 no Senado, e tudo pode acontecer. Aí eu pergunto, o que é que você acha melhor? Você prefere prorrogação? A prorrogação do auxílio emergencial, a hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quer os R$400? Quero meus 400 com a PEC aprovada. Hashtag quero meus 400 com a PEC aprovada. Quer o gás dos brasileiros, para todo mundo Auxílio Brasil ter direito? A hashtag é quero meu gás dos brasileiros, tá bom? Olha, deixa eu mostrar aqui os números que foram anunciados ontem, dia 8 de novembro, saiu no Diário Oficial da União, né, um decreto. E o decreto é o seguinte, o presidente Bolsonaro sancionou e diz o seguinte, como você está vendo aí, Programa Auxílio Brasil, que é destinado a famílias em condição de extrema pobreza, renda mensal de até R$100 por pessoa, aumentou, era 89, agora é 100. Famílias em condição de pobreza, renda mensal entre R$100 e R$200 por pessoa, com gestantes ou pessoas com idade até 21 anos, antes era até 178, passou agora para R$200. Como serão os pagamentos? Muita gente aqui quer saber, eu falei isso no vídeo anterior, e aí muita gente questionando o seguinte, dá mais detalhes como isso? Então, o benefício primeira infância vai pagar R$130, vai ser destinado às famílias com crianças até 3 anos, e aí vai ser pago por integrante nessa situação. Aí vem o benefício composição familiar, que vai pagar R$65, que é destinado a famílias com gestantes ou pessoas entre 3 e 21 anos, pago por integrante nessa situação. Também vai ter aí o benefício de superação de extrema pobreza, ou da extrema pobreza, que é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, com valor mínimo por integrante, tá? Por integrante, não para. Vem aí os novos benefícios previstos pelo Auxílio Brasil. Por exemplo, esse aqui é o auxílio esporte escolar, que vai ser pago R$1.000 em parcela única ou 12 parcelas de R$100 aos estudantes integrantes das famílias beneficiárias, com destaque nos Jogos Escolares Brasileiros. Também vai ter a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, vai pagar R$1.000 em parcela única para a família ou 12 parcelas de R$100. Isso aqui vai ser destinado a estudantes do programa que se destacam em competições acadêmicas e científicas. Vem também o Auxílio Criança Cidadã, vai pagar R$200 para matrículas de período parcial ou R$300 para período integral, pagamento integral ou parcial de mensalidades de creches privadas a ser diretamente às instituições, sendo preferencialmente beneficiadas famílias monoparentais com crianças de 2 anos e desde que a pessoa tenha atividade remunerada e não haja vaga na rede pública ou privada conveniada para atender a família. Não para, tem mais. Vem aí também o outro, tudo isso aqui foi anunciado ontem, tá, gente? Saiu já, aí foi decreto assinado pelo presidente Bolsonaro. Estava aguardando ele sancionar isso e fez isso ontem, dia 8 de novembro, ontem, segunda-feira. O Auxílio Inclusão Produtiva Rural vai pagar R$200, é um incentivo de 3 anos que na prática consiste na compra por parte do governo de alimentos produzidos pelos agricultores familiares para consumo de outras famílias. Também tem um auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que vai pagar R$200 para beneficiários do Auxílio Brasil que comprovem um vínculo de emprego formal, tá? Então, isso aqui saiu ontem no Diário Oficial da União, tá? O governo editou nessa segunda-feira o decreto que regulamenta e traz os detalhes dos benefícios do Auxílio Brasil, que passa a valer nesse mês. Os valores levam em conta o reajuste de menos de 20% em relação ao Bolsa Família.
Deixa eu só fazer aqui uma pequena correção, que esse Auxílio Brasil, ele prevê, como disse a você, vale creche, tá? Mostrei aí os valores. Isso aqui é um decreto do presidente Bolsonaro, tá, gente? Isso aqui é o decreto. Eu falei em Diário Oficial da União, mas na verdade o governo editou ontem, segunda-feira, o decreto que regulamenta e traz aí os detalhes de benefício do Auxílio Brasil, tá? Então, foi o decreto, já está valendo, ok? Já está valendo e agora a gente vai esperar essa questão toda passar também pela Câmara, que é a questão dessa PEC dos precatórios, ok? Muito bem, então é um decreto que foi assinado ontem pelo presidente Bolsonaro e foi anunciado de forma oficial. Agora sim, está explicado, tá? E tem mais um detalhe também que, como hoje teremos a reunião, né, a votação, muita gente está na expectativa se vai ser aprovado ou não. Bem, o deputado e presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele pede revogação de decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o orçamento secreto. O presidente, Arthur Lira, pediu ontem, dia 8, ontem, segunda-feira, 8 de novembro, pediu a revogação da decisão da ministra do STF, né, a Rosa Weber, que suspendeu os pagamentos do chamado orçamento secreto na manifestação encaminhada ao Supremo. O presidente Arthur Lira disse que a decisão da ministra seria uma afronta ao princípio da separação de poderes. E foi dito o seguinte: o orçamento secreto seriam recursos usados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para obter apoio político no Congresso Nacional às vésperas da votação da PEC dos precatórios. Eles não requerem o detalhamento dos gastos e são destinados a apenas alguns parlamentares. O valor da verba seria de 3 bilhões de reais. Inclusive, foi uma matéria que foi anunciada no próprio estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, na última sexta-feira, dia 5. Eu lembro que a ministra Rosa Weber, do Supremo, atendeu a um pedido feito pelo PSOL e determinou a suspensão imediata desses pagamentos. Bem, preliminarmente, essas ADPFs não devem nem mesmo serem conhecidas, pois uma intervenção judicial no caso dos autos seria uma afronta ao princípio da separação de poderes. As ações tratam eminentemente de matéria interna corporis, tendo em vista que a previsão de emendas do relator não é matéria de ordem constitucional. Então, o que é que foi dito? O próprio Congresso institui uma série de procedimentos visando a garantir que as emendas apresentadas ao orçamento contemplem todas as regras constitucionais, legais e regimentais, permitindo que sejam questionadas caso haja alguma dúvida, o que não ocorreu nos últimos processos de aprovação do orçamento, argumenta o presidente da Câmara. Em seguida, além de suspender a execução dessas emendas até o fim do julgamento da questão, a ministra Rosa Weber também determinou a ampla divulgação de documentos que justifiquem a distribuição dessas verbas no orçamento do ano passado e desse ano, e a criação de um sistema que registre e centralize esses pedidos. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ele agendou o julgamento da ação do plenário virtual da Corte para hoje, terça-feira, e também para amanhã, dia 10, quarta-feira. Então a gente vai acompanhar isso de perto para poder saber como vai ficar essa questão. Porque eu lembro que o governo liberou aproximadamente 1 bilhão de reais para parlamentares. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, 3 dias antes da votação da PEC dos precatórios, o governo tinha liberado esse valor para ações de interesse dos parlamentares. O deputado Celso Maldaner, do MDB, afirmou que ofereceram 15 milhões de reais por voto favorável à medida. Esse valor teria sido comentado por um colega de partido. Nas votações mais importantes que são solicitadas, quem vota com o governo recebe uma cota, disse ele em entrevista ao jornal Estadão. Ou seja, está uma polêmica enorme. Com o apoio de 312 deputados, o plenário da Câmara tem aprovado na madrugada da última quinta-feira, dia 4 de novembro, em primeiro turno em texto base, o texto base da PEC, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, enquanto 312 votaram a favor, 144 que são oposição votaram
contra essa medida. Agora o governo fala em que terá mais votos, a vantagem pode aumentar, mas aí fica a questão, e a oposição também não está lutando para tentar fazer a cabeça dos deputados que votaram a favor agora votar contra? Fica a pergunta no ar. A proposta que já havia passado por comissão especial, eu lembro que abre espaço fiscal de mais de 91 bilhões de reais para o governo em 2022, o que vai viabilizar o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400, como o presidente deseja. A PEC precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara, no caso hoje, para depois, se for aprovada, ir para o Senado. O negócio é acompanhar para ver toda essa história. Mas toda essa história mesmo. Repito, hoje todo mundo ligado em Brasília, tá? A votação os debates devem iniciar agora à tarde, hoje à tarde, e deve entrar pela noite, início da noite, e se demorar muito, rola a madrugada aí para ver isso. Repito, independente do resultado dessa PEC, passando ou não, eu espero que o presidente coloque esse plano B em cartaz. Qual é o plano B, Alex? Se a PEC não for aprovada, o plano B do presidente Bolsonaro é prorrogar o auxílio emergencial, pelo menos 2 meses, novembro e dezembro, e aí vai atender 37 milhões de pessoas. Se a PEC passar, esse plano B vai fazer o quê? Vão rasgar o plano B? O plano B é a solução para ajudar esses 25 milhões de brasileiros que não vão ficar no Auxílio Brasil. Então, essa é a questão. O plano B é necessário. Tem que ter o plano B, tem que ter prorrogação. Mesmo passando a PEC, ajudando agora o pessoal do Auxílio Brasil, mas não pode esquecer os 25 milhões de brasileiros, pelo menos novembro e dezembro. E você pode fazer a sua parte também pressionando o seu deputado, o seu senador. Pega esse vídeo, compartilha com ele, com ela, enfim. Se você quer a prorrogação, a hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Repito, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você quer os 400 do Auxílio Brasil, a hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada. Quero meus 400 com a PEC aprovada. Se você quer o gás, né, o gás dos brasileiros, essa é a hashtag para garantir para todos do Auxílio Brasil. Quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá? Tô lá no Instagram, dá a tua opinião sobre isso. Você acha que, independente dessa PEC sendo aprovada ou não, o governo deve prorrogar o auxílio emergencial para todo mundo? Essa é a pergunta, sim ou não? Tô no Instagram, tá, pessoal? Ótima terça a todos, a gente se encontra. Tchau, tchau.